Olá, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. E eu sou a pastora Ana e quero convidar você para estudar comigo hoje as Escrituras Sagradas. E queridos, no programa de hoje nós vamos ver o panorama do Novo Testamento. Você que acompanha os estudos viu que nós já estudamos o Antigo Testamento. E hoje, então, vamos começar o Novo Testamento. É importante, queridos, dizer que quando ali fecha, o Antigo Testamento com o profeta Malaquias, começa, então, um período que nós chamamos um período intertestamentário. Um período que vamos classificar ali como um período que durou mais ou menos 400 a 500 anos. E nesse período, por mais que Deus tenha silenciado ali, Ele, queridos, não parou. E o mundo também não parou. Pelo contrário, muitas coisas aconteceram nesse período. Então vemos já ali, no final do Antigo Testamento, quando o Império Medo-Persa derrota a Babilônia, assume o poder. Então todo ali o pós-exílio, Nós vamos ver a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós vamos ver então que tem ali o Império Persa, Mas logo depois, aí nós vamos ver que o Império Persa, ele vai caindo e vai aparecer agora outro império, vai se levantar um outro império, o Império Grego. Mas depois também de alguns anos o Império Grego cai e outro império se levanta. É o império que nós chamamos de Império Romano. E quando Jesus nasce, ele nasce então sobre ali, o Império Romano. Era um tempo, queridos, dos Césares, um tempo de esplendor, um tempo de glória. É o que dizem, queridos, os estudiosos, que é como se o Império Romano tivesse preparado o mundo para ali, a chegada do cristianismo. Muitos vão dizer que todas as estradas ou todos os caminhos levavam a Roma. Então é nessa época de poder, nessa época de grande esplendor, nessa época em que Roma rompia e abria estradas para todos os lugares, que Deus então nos dá uma grande lição. É ali, diante de tanta pompa, de tantos reis, de tantos Césares, que ele faz, que ele se encarna e ele não exige nada de tão pomposo assim, queridos, para vir neste mundo. Um grande contraste entre esse império tão esplendoroso, tão majestoso, é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Numa pequena cidade da Palestina, em Belém, nasce então o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Ali, miraculosamente, queridos, pela ação do Espírito Santo, ali ele é gerado no ventre de Maria. E então nasce dessa virgem o nosso Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Deus, queridos, ali se esvaziou, E tomou ali, queridos, aquele lugarzinho tão apertado do ventre de uma mulher e veio habitar entre nós. Então, o Novo Testamento tem esse pano de fundo. O Novo Testamento tem esse contexto. Quando, então, nós vemos Gálatas 4:4 dizendo sobre a plenitude dos tempos. Não apenas quando vem aquele que Deus prometeu lá em Gênesis 3:15, o filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E ele chega agora, Não apenas a plenitude dos tempos, onde vem o Filho de Deus, mas também onde o mundo estava ali, Roma havia preparado o mundo para espalhar, o cristianismo. Então abre comigo a sua Bíblia em Gálatas 4:4. Vamos ler o verso 4, 5 e 6. Vamos comigo? Gálatas 4, do 4 ao 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção
de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou quem? O Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Vamos ler o 7 também? Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ah, queridos, que texto tão maravilhoso. Nós sabemos que nunca, ao analisar as Escrituras, homem algum foi salvo por obras. Nós sempre, desde o Antigo Testamento, nós somos salvos pela fé. Nós vemos que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Nós vemos Hebreus 11, ali a galeria dos heróis da fé. E o que salvou aqueles homens? Foi, queridos, as obras? Não, foi a sua fé, A sua fé ali os justificou. E hoje também é assim, nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, para que nem eu e nem você nos gloriemos em nossos feitos, mas isso vem de Deus. Então, queridos, precisamos entender que só existe um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. E só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Não tem como eu e você sermos assim numerosos em obras e essas numerosas obras nos levarem à salvação, porque nós só somos salvos por meio de Cristo Jesus. E é Ele quem nos justifica e por causa dele nós nos tornamos herdeiros de Deus, cordeiros de Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio como unigênito, mas ele sobe aos céus como primogênito. Então agora ele que é herdeiro de Deus também nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros com ele. Isso é tão maravilhoso. Vamos, queridos, então passar aos nossos estudos aqui sobre o Novo Testamento. Nós vimos então aqui que a Bíblia ela tem quantos livros? 66 livros. Ela tem 39, como estudamos, no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Mas talvez a sua indagação, antes de nós passarmos livro por livro, seja, pastora, mas como foi que nós chegamos nesses livros? Queridos, é importante dizer que na época de Jesus, todos os 39 livros do Antigo Testamento já eram aceitos pelos judeus. Esses 39 livros foram citados por Jesus ou pelos apóstolos e eles já eram considerados ali, como inspirados. Eles já eram considerados como livros da parte de Deus. Tanto é que quando eles iam na sinagoga, eles abriam o quê? O Antigo Testamento para estudar. Jesus, quando visitou a sinagoga, ele abriu quem? Isaías, tanto é que ele cita, o Espírito de Deus está sobre mim. Então esses 39 livros aqui já eram considerados como as Escrituras, tanto pelos judeus como regra prática, de fé, por Jesus e pelaquela igreja primitiva. E um dos livros hoje que nós temos assim, queridos, tanta dificuldade por causa da teologia liberal que ataca esse livro é o livro de Jonas. E até o livro de Jonas, Jesus citou. Então fique tranquilo no seu coração que isso não foi invenção posterior a Jesus, mas na época de Jesus, ele aqui, queridos, ratificou, que esses eram os livros e ele aceitou estes como os livros e os citou. Mas talvez a sua dúvida seja sobre o Novo Testamento. Então nós encontramos no Novo Testamento 27 livros. E esses 27 livros foram escritos ou por aqueles que foram testemunhas oculares dos fatos, ou por aqueles que andaram, queridos, perto de alguém que era testemunha ocular. É o caso, por exemplo, você vai ver de Marcos. Marcos é aquele que andou com Barnabé, é aquele que andou com Paulo, é aquele que teve com Pedro. Tanto é que alguns vão dizer que o Evangelho de Marcos foi ditado pelo próprio apóstolo Pedro.
Lucas, esse médico, esse pesquisador que fez essa pesquisa tão acurada aqui, tão detalhada para Teófilo, né? Ele andou com Paulo, a gente vê ele várias vezes ali nas prisões com Paulo. Paulo recebeu do próprio Jesus Cristo. Sabemos que depois da sua conversão ali em Damasco, ele, queridos, passou 3 anos na Arábia e ali ele recebeu, né, as escrituras e os ensinos do próprio Deus. Tiago, irmão de Jesus, né? E esse Judas, que alguns vão dizer que é irmão de Tiago, que é irmão de Jesus, e outros apenas vão dizer que é irmão de Tiago, que andava com Jesus. Enfim, todos eles tiveram uma proximidade ou um contato ou foram testemunhas oculares. E antes do 2º século, todo o querido Novo Testamento já era ali aceito como regra de fé e praticado entre as igrejas. Então, por exemplo, quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos começaram a registrar as suas memórias e os seus ensinos. Quando uma igreja nascia, era, queridos, enviada uma carta para aquela igreja, ou uma carta pastoral, ou uma carta, queridos, para toda a igreja, no intuito de combater heresia, no intuito de combater falsos ensinos, no intuito de fazer teologia, sistematizar ali a teologia para aquela primeira igreja que nascia, porque a igreja, ela foi, queridos, ela tem uma pedra angular, que é Jesus Cristo, mas ela foi ali fundada sobre a doutrina dos apóstolos, né? Então nós vemos que essas cartas eram escritas e enviadas de uma igreja para outra, que liam essas cartas em toda a igreja. Então quando, né, finda o 1º século, essas cartas então, elas já eram aceitas por toda a comunidade cristã que nasceu, pelas igrejas primitivas. É por isso que quando chega no ano 360, no concílio de Laodiceia, esse concílio ali composto, né, por vários estudiosos, eles vão dizer, olha, na época de Jesus o Antigo Testamento já estava pronto, então não vamos mexer. E agora a igreja primitiva tem praticado e tem aceito, né, como inspirados esses 27 livros, então vamos fechar aqui o cânon das Escrituras. Queridos, é importante dizer que o Novo Testamento, ele não apagou o Antigo Testamento. O Novo não revogou, o Novo não anulou, mas o Novo complementou, né, o Antigo Testamento. A Bíblia tem 66 livros e apesar de estar dividida entre Antigo e Novo, ela é uma mensagem só, do início ao fim. Então Deus começou a se revelar aqui para nós em Gênesis, mas essa revelação, ela continua por toda a história, continua gradativamente e progressivamente. Ou seja, aos poucos Deus foi se revelando. É como se a história descortinasse perante nós. Então, cada passo ele foi se revelando, foi revelando um pouquinho da história e dos seus propósitos. E ela então foi gradativa aos poucos e ela foi progressiva, ou seja, essa revelação é dinâmica, ela nunca parou. Então aqui, nesses 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos uma só mensagem, a revelação de Deus, que no Antigo falou por meio dos profetas, mas que nos últimos tempos falou por meio do Filho. Então, uma única mensagem coerente e harmônica, escrita aqui por quase 40 autores no decorrer mais ou menos de 1500 a 1600 anos. Uma mensagem do começo ao fim, que mostra para mim e para você quem é Deus e quais são os seus propósitos para nós. Então foi por isso que em 360, no concílio de Laodiceia, eles bateram o martelo e disseram, estas são as Escrituras. E toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para a nossa correção, para o nosso ensino, queridos. Amém? Vamos então passar para os livros, né? Os 27 livros. Abra aí comigo no seu índice. Então nós encontramos os evangelhos.
Então você encontra o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Então, queridos, se o Antigo Testamento passa anos falando para nós que o Messias viria, lá em Gênesis 3,15, Deus prometeu para nós ali que viria o descendente da mulher. Aquele que seria, queridos, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E no decorrer da história, geração após geração, creu nessas promessas e aguardou o Filho de Deus. E agora então, Mateus fala, olha, todas aquelas promessas, aquele que vocês estavam esperando, o Messias chegou. É como se o Antigo Testamento viesse anunciando e Mateus dissesse, ele chegou. É claro, queridos, que eu preciso fazer uma colocação antes de explicar. O Novo Testamento está assim, evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, depois as cartas gerais e Apocalipse. Essa aqui não é a ordem cronológica, é a ordem literária. Então, de novo, não é a ordem cronológica, e sim a ordem literária, tá bem? Então, segue aí comigo nesse pensamento. Então, nós vemos aqui Mateus, mostrando pra gente, ele começa com uma genealogia, fala, olha, aquelas profecias que nós vimos, são cerca de quase 300 profecias e elas vão se cumprir com a vinda do Messias. Olha que bênção, queridos. Então aqui Mateus vai fazer aquela genealogia, vai falar, sabe o Messias? Sabe o rei que vocês esperavam? Ele chegou e ele é Jesus Cristo. Então Mateus vai apresentar para os judeus o Messias. Mateus vai apresentar Jesus como o rei que eles esperavam. Mas aí vem Marcos, E esse Marcos aqui, então, foi aquele que eu te falei que foi na viagem missionária com Paulo Barnabé, que os abandonou, mas que depois Barnabé também foi atrás dele, discipulou ele, Andou com ele um tempo, depois ele caminhou com Pedro, enfim, no final do ministério Paulo já estava até chamando ele de volta, me envia João Marcos porque ele me é útil para o ministério. Esse João Marcos, ele vai apresentar para mim e para você Jesus como servo. O evangelho de Marcos é um evangelho rápido, direto, objetivo. E aí a gente entende perfeitamente o decorrer assim da história. Ele vai mostrar para a gente principalmente esse Jesus que é servo. Mas aí vem Lucas, Esse médico, esse pesquisador, esse historiador, companheiro de prisão, ali diversas vezes do apóstolo Paulo, ele que diz para Teófilo que ele fez uma pesquisa e conversou com testemunhas e produziu esse material para Teófilo. Então ele escreve não apenas o Evangelho de Jesus Cristo, segundo ele pesquisou, mas claro, inspirado pelo Espírito Santo, mas também um segundo volume, que é Atos, que é a continuação, da história da igreja depois que Jesus foi assunto aos céus. Então esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é considerado pelos teólogos como os evangelhos sinóticos, porque tem assim um conteúdo parecido. Mas quando você chega em João, que também é um evangelho, ele aqui, queridos, já vai falar do amor. Ele vai falar muito do amor em suas cartas, é o apóstolo do amor. E ele vai levar o evangelho para um outro lado. Não te falei que Lucas nos apresenta Jesus como o Filho do Homem. E aqui chegamos em João e ele vai nos apresentar Jesus como Filho de Deus e também Deus, Quando você abre ali o primeiro capítulo de João, João já defende essa tese. Jesus não é apenas homem, mas ele é também Deus. E é em João que nós encontramos as 7 declarações, Eu sou. Essas declarações que nos mostram a divindade de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que está lá? Eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. São 7 declarações dessa divindade de Jesus que encontramos no Evangelho de João. João também vai escrever ainda 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse, que nós vamos ver aqui na sequência. Então, queridos, assim que Jesus foi assunto aos céus, os seus discípulos começaram a registrar o quê? As suas memórias, os seus
ensinamentos. Então nasce aqui a sua biografia, nasce aqui as suas memórias nos evangelhos. Mas Jesus, quando você vai lá em Atos 1, Lucas nos fala assim, que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, se Jesus começou e agora ele foi assunto aos céus, isso quer dizer que alguém teve que continuar. Então Jesus, ele passa essa missão adiante, ele passa esse bastão adiante. Então ele passa isso para os discípulos, e esses discípulos passam para a geração seguinte, que passam para a geração seguinte. E o livro aqui dos Atos dos Apóstolos, ou, como diz os estudiosos, o livro que é Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, continua sendo escrito por nós. É um livro que não tem fim, que não terminou, porque o Espírito Santo agiu através da vida dos apóstolos para levar a missão adiante, e hoje essa missão, esse bastão, chegou até nós, e hoje o Espírito Santo continua a escrever essa história através de nós. Então a história da igreja, que começou lá com a igreja primitiva, com os primeiros cristãos, essa história da igreja continua sendo escrita por mim e por você. Olha aí comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 1. Em meu livro anterior, quer dizer o Evangelho, né? Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então olha aí para você ver. Então vai contar pra gente sobre a história da igreja. Então Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Então você acha aí, né, os evangelhos, agora você acha o Atos dos Apóstolos, e vem então as cartas paulinas. Esse apóstolo de Cristo convertido ali na estrada de Damasco e que serviu a Deus com tanta excelência, um vaso de honra, né, nas mãos do Senhor. E sofreu muito, querido, pelo nome de Cristo, mas nos deixou um legado tão bonito, como por exemplo a carta que ele escreveu aos Romanos, né? Paulo não conseguia chegar a Roma, ele tentava e não conseguia. Ele vai conseguir, mas até quando ele escreveu Romanos, ele ainda não havia chegado lá. E porque pelos propósitos divinos, Paulo, né, por tentar e não conseguir chegar, ele nos deixa esse legado que é a carta aos Romanos, que nós vemos aqui na história, que foi ao pano de fundo da conversão de tantos homens de Deus, entre eles Martinho Lutero, entre eles Wesley, né, John Wesley, e assim por diante. Então nós vemos essa carta, esse legado teológico aqui para nós. Mas Paulo não escreveu só Romanos, Paulo vai escrever Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, as cartas que Paulo ali escrevia no geral para as igrejas, para instruir, para disciplinar, para tentar apartar alguma briga, alguma contenda, alguma dúvida. Mas Paulo também teve as suas cartas pastorais, aquelas cartas pessoais que escreveu para Timóteo, 1 e 2 Timóteo, Filemon, Tito. Então, somando aqui 13 cartas paulinas. E aí, se você está me assistindo e considera que Paulo também escreveu Hebreus, então são 14 cartas paulinas. Mas nós sabemos que Hebreus, apesar de ter autor, nós não sabemos quem é o autor. Então, por isso, eu prefiro deixar aqui 13 cartas paulinas e então Hebreus, que, claro, tem autor, alguém escreveu, mas que nós não conseguimos, no decorrer da história, identificar quem é esse autor, apesar de grande parte dos estudiosos acreditar que foi sim o apóstolo Paulo quem escreveu. Mas depois então das cartas paulinas, vem quem? Hebreus, como nós vimos, mas vem também Tiago. E queridos, Hebreus é uma carta que retrata sofrimento, Tiago é uma carta que retrata sofrimento e 2 Pedro também, né?
E, por exemplo, você vai na 1 Pedro, combate falsos ensinos. Você vai 1ª, 2ª e 3ª João, falsos ensinos. Judas, falsos ensinos. Então elas têm ali o seu foco. Mas essas cartas que vão de Hebreus até Judas são consideradas cartas gerais, onde esses homens escreveram também para igrejas, né? E ali instruindo aquelas igrejas, encorajando, né, as igrejas e os irmãos que ali se encontravam. Então, nós encontramos essas cartas: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. E Apocalipse, então, é também de autoria do apóstolo João, que nos escreve Apocalipse quando estava ali preso, né, na ilha de Patmos, e Deus traz essa revelação para ele. Apocalipse é esse clímax da história, é essa apoteose aqui, é essa, digamos assim, é a consumação da história. Aquela história que começou a sua revelação aqui em Gênesis, ela então agora vai caminhando para o final, e Apocalipse é a consumação dessa história. E aí, queridos, nós vemos então que o Antigo Testamento ele preparou o cenário para a vinda de Cristo. Olha, o Messias vai chegar, o Messias vai chegar, o Messias vai chegar. E começa com os evangelhos dizendo: o Messias chegou. Então os evangelhos são essa manifestação da vinda de Cristo. Os Atos dos Apóstolos vão falar sobre a proclamação das boas novas. As cartas, tanto as paulinas, né, como essas gerais, vêm ali instruindo a igreja, trazendo teologia para a igreja, trazendo disciplina, correção, instrução, enfim. E vem Apocalipse fechando então todos esses 66 livros e trazendo para nós esse clímax final da história, essa consumação final da história. Então esse foi o panorama do Novo Testamento. E agora, querido, semana após semana eu vou trazer o estudo de algum desses livros, desses 27 livros. Cada semana eu vou trazer um desses estudos. Espero que esses estudos tenham edificado aí a sua vida e que cada dia mais a gente possa crescer juntos no conhecimento de Deus. Posso orar por você? Senhor, eu quero agradecer, Pai, por essa pessoa, por esse irmão, por essa irmã que está aí do outro lado e que tem, Senhor, recebido a Tua palavra com tanta alegria. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, vá confirmando a Tua palavra cada dia no coração dessa pessoa e que a Tua palavra esteja sempre escrita no coração de cada uma dessas pessoas. E que mais do que conhecimento, que a Tua palavra possa gerar transformação nas nossas vidas. Muito obrigada pelo privilégio que nós temos de ter, Pai, a Tua palavra nas nossas mãos. Que ela também esteja sempre dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridos, pela sua companhia e até a semana que vem.